Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Espero que a gente consiga, né, ir caminhando nessa jornada, na nossa jornada de 150 dias com 150 salmos. Estamos aqui no segundo dia, hoje, dia 2 de agosto, e vamos seguir, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas questões da nossa leitura de ontem. Quando nós chegamos no final, o quarto passo da Lectio Divina é a contemplação, né? E nesse passo da contemplação, o silêncio é talvez a arma mais poderosa, ou é a parte mais necessária, né? Dentro da Lectio Divina. No período da quarta parte, né? O quarto passo aí, que é a contemplação. E aí eu fiquei um tempinho ali, meio com o vídeo ligado ainda durante esse período da quarta etapa, do quarto passo, mas depois eu decidi desligar e permanecer aqui no meu devocional. O tempo que o Senhor determinar sempre para nós, não existe um tempo certo, não tem um período correto, né? Não existe uma exatidão no tempo, pode ser 1 minuto, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1 hora, não sei. O Espírito Santo é que vai direcionar a tua vida aí, né? Que você permaneça até que sinta paz e né, saia da presença do Senhor. E a ideia do quarto passo na contemplação é essa questão de ouvir mesmo, né? Do Senhor algo a respeito daquilo que meditamos, a respeito daquilo que oramos, né? Então tem esse desejo no coração. Mas eu também queria dizer para vocês que tudo no início, se você está começando nessa prática, se você está iniciando aí a tua jornada, né, de espiritualidade, de compreender um pouco mais, inclusive essa prática da Lectio Divina, não tenha pressa em ter resultados instantâneos, né? A gente está numa geração muito fast food, onde parece que tudo tem que ser muito prático, muito rápido, muito na hora, né? Apertou o botão, dá o enter, tem que aparecer a mensagem. Eu mandei um áudio no WhatsApp, esse áudio precisa ser ouvido no mesmo instante e respondido no mesmo instante. Então, a gente está nessa geração, né? E a gente acha que Deus, então, pode ser manipulado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, e ele não pode. E ele não vai ser manipulado, né? Ele não vai se deixar manipular. Então, Deus é Deus, amados, né? Se a gente fica aqui nesse período de devoção, crendo que ele está vendo tudo, observando tudo, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, percebendo, né, o nosso anseio, o nosso desejo por ele, eu tenho certeza que ele vai se manifestar. Só que isso não é um medidor, né, de se Deus ouviu ou não ouviu, se eu estou fazendo certo ou errado. A gente precisa parar com esses padrões de comportamento onde a gente tem que medir as coisas, né? E parece que se eu não consigo medir é porque a coisa não está dando certo. Então eu quero despreocupar você, eu quero tirar o teu foco do resultado, porque o resultado ele vem, ele aparece quando a gente menos espera, né? E esse modelo de devoção, que é a Lectio Divina, ela vai te levar para um lugar de compromisso com a leitura, de compromisso com a meditação, de compromisso com a oração e de compromisso em parar, em ouvir o Senhor, né? Então, talvez nas primeiras vezes, talvez durante um tempo, você vai tentar conectar, né, esse canal de contemplação e de ouvir o Senhor e parece que nada está acontecendo. Mas Deus está aí, ao teu lado, o Espírito Santo está aí te conduzindo nessa vida de espiritualidade e no momento certo você vai conseguir calar todas as vozes externas e vai conseguir sim ouvir o Senhor no teu espírito, né? Ter essas impressões muito fortes dentro de você. Então não se preocupe, porque isso também acontece comigo, isso acontece com todo mundo que busca o Senhor, né? Então a gente não tem que ter essa pressa, porque essas coisas não são um fast food. Eu faço o pedido, né? E o pedido sai do outro lado. Não, não funciona assim. Vamos seguir? Então, hoje, dia 2 de agosto, e a nossa leitura, então, é Salmo de número 2. A gente vai ler esse Salmo também
que é um salmo pequeno, em vista de alguns, e vamos ver o que o Senhor então tem para nós aqui. Eu tenho certeza que tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Primeira parte da Lectio Divina, leitura, né? Leitura em voz alta. Por que precisa ser em voz alta? Você precisa ouvir o que você está falando. Esse primeiro passo, ele diz respeito justamente a esse entendimento que a gente vai tendo conforme a gente vai lendo, né? Então já existe uma conexão acontecendo através da leitura também. Salmos de número 2 diz assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. E ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Vamos ler novamente. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem o seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Quero ler mais uma vez. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam.
Salmo de número 2 é um salmo que ele nos apresenta cenas, ele nos apresenta quadros de momentos em que o salmista está vivendo, mas ele representa muito mais um salmo escatológico, né? Um salmo do futuro, um salmo de coisas que ainda estão por vir, porque algumas questões que o salmista diz aqui, ele não está dizendo a respeito simplesmente do tempo em que ele está vivendo, mas ele está profetizando a respeito de coisas que ainda irão acontecer. E a gente tem essa sensação em alguns trechos desse salmo, né? A gente tem então esse entendimento, porque hoje, como a gente tem o texto bíblico completo, então a gente consegue discernir melhor aquilo que Deus estava fazendo e aquilo que Deus ainda vai fazer mediante o texto bíblico. E o Salmo 2 ele começa nos mostrando a respeito de nações que se enfurecem, nações que estão extremamente irritadas, que estão enfurecidas com um furor muito grande, com uma ira muito grande. E essa ira, ela tem um dono, né? Ela tem um alvo, né? A ira dessas nações. Então, nós estamos falando de muitas nações. Se o texto está dizendo por que as nações se enfurecem tanto, é porque nós não temos uma só nação, mas nós temos vários povos, vários reinos, né? Se enfurecendo contra alguém, contra algo. E isso é dito automaticamente em todo o texto ali do Salmo 2, né? E ele faz duas perguntas, então, já no primeiro versículo. Ele fala por que essas nações se enfurecem tanto. Vou até anotar aqui, se você quiser anotar. Ele diz, né? Por que as nações e por que eles perdem tempo? Então, são duas perguntas, né? Por que eles perdem tempo e por que eles se enfurecem? Como se essa ira, como se esse furor, como se esses planos pudessem ser concretizados. Como se esse furor, essa ira fosse algo que realmente desse condições para essas nações vencerem contra essa pessoa ou contra essa nação que eles estão enfurecidos, né? Essa fúria, essa ira tem um alvo, como eu acabei de falar, né? Por que as nações se enfurecem tanto e por que perdem seu tempo com planos inúteis? A palavra de Deus ela vai nos mostrar que em várias situações o inimigo das nossas almas, né? O inimigo de Deus, principados e potestades, eles de alguma maneira usam, né, pessoas, governos, nações, povos, né, para vir contra os propósitos e os planos de Deus. Isso ocorre desde que Deus criou a terra, desde que Deus criou o ser humano, em que Satanás então se enfurece ou se levanta contra o primeiro homem e a primeira mulher ali no Éden. Então a gente tem essa consequência sendo trazida desde o Éden até os nossos dias e ela vai permanecer até que Jesus volte, até que tudo isso se concretize. E esse salmo então está falando sobre isso, sobre esse furor, sobre essa ira, sobre esses planos que de alguma maneira vão sendo ao longo da história frustrados e serão frustrados no final de toda essa história. Então o salmista ele está diante, né? Provavelmente Davi que escreve esse salmo, e ele está diante sim de uma guerra iminente, de planos que parecem que vão dar certo contra a sua vida, contra o reinado dele, contra aquilo que Deus está fazendo na vida de Davi, do rei Davi, naquele momento da história. E Davi, então, ele olha para aquelas nações que estão enfurecidas contra ele, contra o seu reino, contra o reino de Israel, contra a sua pessoa. Muitas vezes, né, Davi foi perseguido de forma muito pessoal também, né, pelo próprio rei Saul e por todas as outras nações que depois percebem que ele está tomando o território mesmo, que ele está
sendo obediente ao Deus que os chamou. Queridos, algo que nos traz já aqui o entendimento, eu lendo esse primeiro versículo, é que todas as vezes que Deus levanta alguém para fazer a diferença na sua nação, na sua casa, na vida da sua família, na vida da sua igreja, todas as vezes que Deus levanta um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, todas as vezes que a Bíblia mostra pessoas que são levantadas para fazer a diferença em sua geração, nós temos um furor, uma ira se levantando contra essa pessoa, sem às vezes a gente nem imaginar porquê, né? Aparentemente não existe um porquê, mas nós sabemos que essa ira, que esse furor tem a ver com os propósitos de Deus sendo feitos, concluídos. Então, cada passo que o nosso Deus vai dando em direção à consumação dos séculos, cada passo que o nosso Deus vai dando em direção à volta de Jesus e à consumação de todas as promessas que estão descritas na Bíblia, na palavra de Deus, então essas nações vão se enfurecendo. E quando a Bíblia vai falar sobre nações, então vai falar sobre esses príncipes, né? Ou esses principados que vão se levantando através de governos, através de autoridades aparentemente humanas simplesmente, mas nós sabemos que não é só humanas, mas também são coisas sobrenaturais e tentam tramar, né, levantar planos realmente contra o Senhor. Então esse primeiro versículo já vai falar sobre isso. E o segundo, então, vai reiterar isso que a gente está falando, né? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 2 vai falar que existem reis e governos que se juntam contra o Senhor, não somente contra o Senhor, mas contra o seu ungido. E aqui, por que o texto está dizendo justamente contra o seu ungido? A gente vai falar sobre esses reis e esses governos, mas eu já quero falar sobre essa questão do ungido. Então, o Senhor aqui é Senhor com letra maiúscula, né? É um S aí com letra maiúscula. Nós estamos falando do Senhor Deus, do Senhor dos céus e da terra, do Senhor que fez todas as coisas, né? Do nosso Deus. Então, eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Como eu falei, Davi está vivendo no seu tempo, no momento em que ele escreve esse salmo, ele está sim vivendo uma situação de extrema perseguição contra ele. Então ele é o ungido de Deus para aquele momento da história, ele é o ungido do Senhor para aquele momento. Ele está sendo perseguido porque ele está agindo conforme os planos e os propósitos de Deus. E o nosso adversário, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, todas as vezes que o nosso adversário, que o nosso inimigo, ele percebe que algo no mundo espiritual e também no mundo físico está acontecendo para que os planos e os projetos de Deus aconteçam, ele sempre vai levantar governos, reis, autoridades, né, principados, potestades vão se movendo de maneira sobrenatural para que pessoas possam ser canais também para destruir os planos de Deus, para tentar frustrar os planos de Deus. Nós temos falado um pouquinho já durante esses últimos dias sobre essa questão dos planos de Deus que não podem ser frustrados, a palavra vai dizer, né? Jó vai falar isso durante a sua condição ali, né, de ser tentado, provado pelo diabo, né, pelo inimigo de Deus. Ele vai dizer: os planos de Deus não podem ser frustrados, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, cada vez que as nações se levantam, se enfurecem, traduzindo, né, através dessa fúria, uma fúria do reino das trevas sobre o Senhor e sobre o seu ungido. E aqui é Davi, mas em vários momentos da história, não foi só Davi, foi Moisés, foi Abraão, foi Jacó, foi José, foi Jeremias, foi Isaías, foi Oséias, tantos e tantos homens, né?
e mulheres também que foram se levantando e para cumprir os planos e os propósitos de Deus, e essas nações e esses reinos vão se levantando, tentando frustrar os planos de Deus de serem concretizados. Mas mais uma vez, nós sabemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mas esses reis da terra se preparam para essa batalha, para essa guerra, né? Que eles tentam de alguma maneira travar para vencer. Toda a Bíblia ela tem dentro dela esse conceito da batalha, da guerra, como algo muito natural, né? A gente vê principalmente no Velho Testamento muito esse termo sendo usado porque demonstra essa guerra entre o bem e o mal, entre aqueles que estão ouvindo a Deus e aqueles que estão ouvindo o maligno, entre aqueles que querem fazer com que os planos de Deus se concretizem e aqueles que não querem que os planos de Deus se concretizem, aqueles que estão dando ouvidos à obediência a Deus e aqueles que estão sendo desobedientes a Deus. Então, esses dois lados, eles estão sempre em oposição e sempre realmente trazendo essa disputa, né, essa guerra. Então, essa luta, ela parece ser sempre travada. E é uma verdade, tanto física quanto espiritual. Nós estamos o tempo todo lutando contra algo, tentando resolver adversidades, né? Adversários que vão se levantando contra nós. Isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida como um todo, né? A nossa luta vai sendo travada todos os dias. E esses governos, né? Esses reis que são representados aqui por reinos físicos mesmo, mas muito mais por reinos espirituais, eles se levantam para a batalha. Eles tramam, eles fazem a estratégia de guerra, eles já se juntam, né? Eles conspiram juntos, eles fazem planos juntos. Vamos nos unir porque nós vamos conseguir então vencer essa guerra. E eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, mas sempre primeiro contra o Senhor, né? Porque é os planos de Deus que estão tentando ser frustrados. Essa é o pensamento mais forte, né? São os planos do Senhor que desejam ser frustrados pelos nossos inimigos, né? Ele vai fazendo isso o tempo todo. E aí, para ele tentar acabar com os planos de Deus, eles vão atacar exatamente sempre o ungido. Então, Deus, desde que a queda acontece, desde que o mundo ele é corrompido pelo pecado, Deus vai usar homens, mulheres, pessoas que estão com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz, a direção dele, para colocarem os planos de redenção em prática, né? Deus desejando atrair para si novamente aqueles que de alguma maneira se afastaram dele, né? Então, esse desejo de Deus, ele é constante, ele é linear na história, né? Ele vem acontecendo ao longo da história. Mas é sempre o ungido, então, que vai ser aquele atacado. A destruição vai vir justamente sobre o ungido, porque quando o nosso inimigo, quando Satanás consegue atingir, então, aquele que está sendo usado naquele momento da história para consumar os planos de Deus, para fazer com que os planos de Deus aconteçam, então ele consegue atacar Deus. Satanás sabe que a única maneira de frustrar os planos de Deus, e vou colocar aqui entre aspas, é atacando aquele que está sendo o instrumento de Deus para a história, né? E aqui nesse caso era Davi, mas Davi está profetizando a respeito de uma batalha, de uma guerra, de uma conspiração muito maior que vai acontecer sobre o ungido, sobre o próprio Cristo, sobre o Filho de Deus, né? Então todo o texto ele vai falando desse momento histórico de Davi, mas quando nós olhamos hoje de uma forma mais ampla, quando nós abrimos o nosso olhar para a palavra de Deus, a gente percebe que Davi não está falando simplesmente sobre ele, mas está falando sobre o ungido de Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O Cristo de Deus, o ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido, né? Então, o ungido de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer assim, que eles tramam contra, né, o Senhor e o seu ungido.
E aí o que eles falam? O que essas nações falam, né? Olha o versículo 3. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. A gente percebe que é contraditório, porque os inimigos de Deus estão dizendo que Deus está tentando, de alguma maneira, acorrentá-los e escravizá-los. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? O desejo de Deus sempre foi trazer libertação, sempre foi justamente tirar as amarras que nos fazem permanecer escravos do pecado, escravos da desobediência, né? Mas os nossos inimigos, que são principados e potestades, eles sim devem ser amarrados, acorrentados e levados, né, a uma escravidão diante de Deus, literalmente. Eles precisam ser realmente esmagados, né, pelo poder de Deus, né? Eles precisam ser acorrentados, eles precisam ser lançados, né, nesse lago de fogo e enxofre, que é a promessa de Deus para eles. Então, o que eles querem é mostrar que é o contrário que está acontecendo, né? Que nós é que somos acorrentados, escravos de uma situação ou de uma circunstância de obediência a um Deus autoritário, né? Percebe que Satanás sempre de alguma maneira quer fazer a gente pensar o contrário daquilo que Deus deseja para nós, quando na verdade Deus deseja liberdade, libertação para nós, né? É tirar essas amarras, é realmente ser livre daquilo que nos aprisiona, que é o pecado. A gente sabe que nós vivemos essa situação do pecado como uma grande escravidão. Nós estamos o tempo todo tentando nos desvencilhar dos desejos que nos atrapalham, das situações que nos levam, né, a situações de pecado, a desobediência a Deus, né? Então, todo tempo a gente está ali buscando essa liberdade, e os nossos inimigos vão dizer que eles é que estão tentando se libertar dessa possível escravidão, que seria a obediência a Deus, né? E essas nações, então, estão sendo oprimidas, segundo eles, né? E aí, o versículo 4, talvez, na minha opinião, seja o mais engraçado de toda a Bíblia, né? Deus está sendo aparentemente até irônico, ou ele está sendo engraçado nesse momento, ou ele está ouvindo uma boa piada quando ele ouve essa questão da trama, né, do que os inimigos dele estão dizendo, que eles vão ser livres, que eles vão tirar as amarras, que eles vão tirar as correntes. E o versículo 4 então diz: aquele que governa nos céus, ele ri. Então Deus está gargalhando, ele diz: o Senhor zomba deles. Você consegue imaginar essa cena onde Deus ele dá uma bela gargalhada ouvindo a respeito dessa questão de que as nações estão se levantando para derrubar ele e o seu ungido, para acabar com os planos que Deus tem de consumação, de redenção de toda a terra, né? Deus está em busca de redimir a terra, de trazer de volta para si a sua criação, os seus filhos, de trazer novamente uma situação de relacionamento com a humanidade. E Satanás, então, com todos os seus reinos, né? Eles tentam, de alguma maneira, virar o jogo, tentar frustrar os planos de Deus. E Deus, então, ri, zomba deles. É a cena talvez mais cômica que a gente vai ver na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, então, olha para isso e ri. Deus zomba desses inimigos, né? Há uma felicidade em Deus, há um sarcasmo em Deus, se assim a gente pode dizer, porque Deus está olhando para essa atitude dos nossos adversários e dizendo como vocês são bobinhos nessa situação, como vocês são ingênuos nessa situação, os meus planos jamais podem ser frustrados. E então o Senhor ri deles, zomba deles. Versículo 5. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Quando Deus se levanta, amados, quando o Senhor se levanta do seu trono para tomar as rédeas da situação, quando Deus se levanta para dar ordem aos seus anjos, ao nosso favor, quando Deus se levanta para agir, né, em favor do povo de Israel, no Antigo Testamento, quando Deus se levanta
para agir em prol da humanidade. Deus realmente levanta com muito furor, com muita ira, porque Satanás, de alguma maneira, esses príncipes das trevas estão tentando destruir aquilo que é mais precioso para Deus, que é o ser humano, que é a humanidade, que são seus filhos. Então Deus se levanta com muita ira, com muito furor, e ele vai dizer o que ele vai fazer. Então, versículo 6, Deus vai dizer: ele diz: estabeleci o meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Então, como eu disse, Davi está escrevendo esse salmo, trazendo essa revelação para nós a respeito daquilo que está acontecendo no seu reino. Deus levanta esse menino chamado Davi e realmente o coloca sobre o trono em Sião, põe, né, esse lugar de governo ali, instaura um período de muita guerra contra todas as nações vizinhas que estão de todas as maneiras tentando escravizar Israel, tentar acabar com o remanescente, né, com os filhos de Deus ali, com o povo de Israel, mas Deus se levanta na sua ira, no seu furor, e ele então estabelece o trono de Davi sobre Sião, sobre o monte Sião. Mas ele não está falando somente sobre ele está profetizando a respeito de um ungido muito maior, como eu já falei. Ele vai estabelecer um trono muito maior sobre Jerusalém, sim, sobre toda a terra. Por quê? Porque Davi vai falar sobre um decreto que Deus fala com ele, sobre uma palavra profética que Deus dá para ele. O versículo 7. O rei proclama o decreto do Senhor. Então, Davi vai falar um decreto que Deus dá para ele. Então, Davi profetiza, nesse momento, Davi fala algo que ele ouve da parte de Deus, dizendo: o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Davi está falando uma passagem, Deus está dando a Davi uma palavra que ele repete como profetizando não somente sobre Davi, mas profetizando sobre o filho que ele estava gerando. Davi não é filho de Deus. Davi é filho do seu pai, de Jessé. Davi é filho de Israel, da descendência de Israel. Mas haveria um ungido, haveria um filho que Deus estava dizendo que ele estava gerando, que era o próprio Cristo. Então, Jesus vai dizer, Jesus vai repetir esse texto, inclusive quando ele está no seu ministério. Ele diz, você é meu filho, hoje eu o gerei. Esse texto vai aparecer também nos evangelhos, quando Jesus é batizado, e então o próprio Deus declara aquilo que está se cumprindo agora através realmente do seu Filho, Jesus Cristo, do seu verdadeiro ungido, daquele que se levantaria contra as nações, daquele que se levantaria para executar juízo sobre a terra. Então, Davi está proclamando, Davi está dizendo um decreto do próprio Deus a respeito do seu rei, do seu ungido. Você é meu filho, hoje eu o gerei. Então, haveria um dia em que esse filho seria realmente gerado, não somente no espírito, como o próprio Deus diz que Cristo já estava desde a fundação do mundo, pronto, né, para redimir toda a terra, preparado para fazer com que Deus vencesse essa batalha. Cristo já estava pronto. Mas nesse momento Davi profetiza então sobre isso. E ele diz para esse filho que ele acabou de gerar: basta me pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Então o pai está dizendo para o filho: pede-me o que você quer. Pede-me, se você quiser, eu te darei todas as nações como herança. Eu te darei toda a terra como propriedade. Então, Deus está dizendo que através do filho e aquilo que o filho desejasse, ele ia dar como herança, ele ia dar como propriedade. Cristo vai dizer: pai, ainda bem que o Senhor me ouve, né? Nos evangelhos, esse é um texto também muito, muito forte a respeito disso que Davi está dizendo e que Cristo disse: pai, ainda bem que o Senhor me ouve, porque tudo aquilo que eu te peço, o Senhor faz. Né? O filho obediente vai estar sempre pedindo algo que inclusive agrada ao pai.
né? Às vezes os nossos pedidos, eles precisam passar por esse crivo, né? Por esse pensamento. Será que aquilo que eu tenho pedido para Deus está de acordo com a vontade de Deus para minha vida? Está de acordo com a vontade de Deus para os planos que Ele tem para a humanidade? Então, os nossos pedidos, os nossos desejos, eles precisam estar muito alinhados com o desejo de Deus. Então, a palavra vai dizer que o pai fala para o filho: basta me pedir e lhe darei as nações como herança. Nós precisamos aprender a pedir, irmãos. Nós precisamos aprender a pedir. Orar corretamente, né? Vou colocar aqui, orar corretamente vai fazer com que a nossa vida talvez flua melhor, né? Orar corretamente a Deus trará melhores resultados. Versículo 9: você as quebrará como cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Essa batalha, essa tomada de território que o filho fará, né, como ele está pedindo para o pai, as nações como herança e a terra como propriedade, não será fácil essa guerra que vai estar estabelecida. Davi sentiu isso na pele. Quando nós lemos o livro de Crônicas e Reis e lemos a história do rei Davi, de como foi todo o seu início, né, de chamado, ali ainda na casa do pai, e depois dentro do palácio com o rei Saul, e quando a gente depois vai caminhando com Davi durante a sua fuga de Saul, tentando matá-lo, porque descobre que então ele é ungido de Deus, que vai tomar o seu trono, mas que não vai tomar porque o trono já não era mais de Saul, mas percebem que os reis se levantam para com o seu ungido, para tentar destruir o seu ungido. Então, Saul, ele faz parte dessa grande profecia que Deus está fazendo a respeito de uma perseguição para o ungido. Então, Saul representa justamente aqueles que, de alguma maneira, também perseguem o filho. Em Israel, os religiosos da época, os doutores da lei, os fariseus e tantos outros que também, mesmo quando Cristo estava no seu ministério, também fazem toda essa perseguição contra o ungido de Deus, fazendo com que talvez os planos de Deus fossem frustrados, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus fará aquilo que ele propôs fazer para redimir toda a terra, para restaurar toda a terra, para estar toda a eternidade com o seu povo. Existe um plano perfeito e maravilhoso que está estabelecido através do ungido de Deus. Ele já começou e ele vai finalizar esses planos. Por isso que esse texto está falando sobre ele. Ele vai quebrar com o cetro de ferro e ele vai despedaçar como vasos de barro diante de Deus, diante da majestade, a soberania de Deus. Todos os reis da terra, todos os reinos da terra se tornam como vasos de barro, totalmente sensíveis ou totalmente frágeis, né, diante do poder da soberania de Deus. É assim que Deus age. Versículo 10: portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Gente, como é bom quando a gente ouve conselhos, né? Deus, em toda a sua palavra, ele está sempre nos aconselhando. Ele nunca está literalmente sendo um autoritário diante de nós, porque Deus poderia, como Pai, como Deus Todo-Poderoso, ele poderia ser um Deus autoritário, mas não, todo tempo Deus é aquele Pai que nos aconselha, né? Aquele Pai que deseja que a gente dê ouvidos como bons filhos que nós somos, e não como alguém que obedece simplesmente por causa de um autoritarismo, mas sim por amor, né? Então, em todo tempo Deus vai fazendo isso. E Deus está aconselhando os reis da terra, Deus está aconselhando a esses que estão tentando tramar contra ele, para que eles repensem essa situação. E ele diz assim: aceitem a advertência, governantes da terra.
ouçam aquilo que eu estou falando, sirvam ao Senhor com temor. Gente, como é bom quando um governante, quando alguém se levanta com grande autoridade e ele busca em Deus, então, essa direção para governar, ele busca em Deus essa direção para viver uma vida segundo o padrão da palavra. A gente encontra alguns poucos, né, que fizeram da sua vida como governante na terra dessa forma. E a gente percebe o quão maravilhoso é, né, quando alguém realmente entrega a sua vida, entrega toda a sua autoridade nas mãos do Senhor, no sentido de que Ele o direcione em toda essa autoridade. Como é bom quando alguém que governa, ele entregue esse governo na mão de Deus e diga: Deus, me ajuda a ser um melhor governante, me ajuda a ser um melhor filho, me ajuda a ser um melhor marido, me ajuda a ser uma melhor esposa, me ajuda a ser um melhor filho. Então, quando nós temos uma posição de autoridade e nós então entregamos ela para o Senhor, a tendência é nós sermos melhores sucedidos naquilo que fazemos. A gente vai ser com certeza melhor sucedido em tudo que a gente faz quando a gente tiver realmente entregue, né, essa autoridade, esse domínio nas mãos do Senhor para que Ele governe através de nós. Então isso é fato, né? Ele vai dizer no versículo 12: sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. O conselho está dado. Há uma maneira de nós entrarmos debaixo desse guarda-chuva da soberania de Deus, do cuidado de Deus, do propósito de Deus, que é se sujeitar. Em outras traduções, e uma tradução inclusive muito bonita, beijem o filho, né? Em algumas traduções, não sei se talvez é a sua, mas existe essa tradução e ela é muito bela, porque esse beijo fala desse carinho, desse afeto, desse desejo do filho de Deus de estar próximo, estar conectado, estar em afeição com esse Deus, em obediência, para que a ira dele não se acenda contra essa nação, contra essa pessoa, contra esse governante. Então, sujeitem-se ao filho, fala desse anseio que nós devemos ter pelas afeições de Cristo, por estar com o Senhor, por estar mais perto dele, porque ele governará toda a terra com cetro de ferro, né? Então haverá uma autoridade dada, todo o domínio será dado nas mãos de Jesus quando ele então retornar e finalizar a obra da redenção. Então, em Cristo está toda a autoridade sobre toda a terra, sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Então, é melhor que esses governos, que esses reis da terra se voltassem, né? Buscassem essa proximidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seria melhor para eles, para que Deus não os destrua de repente. Engraçado isso, né? Como em toda a palavra a gente percebe quando Deus ele intervém na história para trazer juízo, para trazer julgamento sobre nações, sobre reinos, sobre autoridades, né, sobre reis. A gente percebe que é de um dia para o outro que essa autoridade ela perde todo o seu domínio quando Deus intervém. Então por isso que eu acredito que o salmista fala do de repente, porque quando Deus age, isso é de repente. Quando Deus vem, acontece do dia para a noite. Às vezes um rei que estava lá sobre o trono, no dia seguinte ele já está destronado. No momento em que uma nação é extremamente poderosa, no outro dia essa nação está totalmente destruída, está um caos, né? Porque Deus veio e destruiu toda aquela terra. Então a gente, ao longo das escrituras, a gente vai vendo alguns perfis de acontecimentos como esse, quando Deus vem, quando Deus age na história e ele faz com que isso aconteça. Porque felizes, porém, são os que nele se refugiam. Então existe um lugar de verdadeira segurança, existe um lugar de de verdadeiro refúgio, né? Quando as nações elas
tentavam, né? As cidades tentavam ser grandes refúgios através de muros fortificados, através de lugares, né, de sentinelas que ficavam ali de olho nos inimigos, mas tudo isso diante de um Deus que é todo poderoso se torna como nada, né? Deus destrói, Deus derruba muralhas como as muralhas de Jericó, que são um sinal ou que são um tipo, né, de muros que existiram e que pareciam ser intransponíveis. Mas quando Deus age, é debaixo de um grito, todas essas muralhas caem. É o sobrenatural de Deus agindo. Então, felizes, quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, como é o significado também dessa palavra, quer ser alguém bem-sucedido na sua vida, se refugie nele, no Senhor. Se refugie naquele que está com os seus planos sendo colocados em prática. Aquele que ri diante de situações em que pessoas acham que elas vão conseguir vencer o poder do Senhor. Quando principados e potestades de alguma maneira agem sobre a terra achando que eles têm todo o domínio, mas eles não têm todo o domínio. Felizes somos nós que realmente buscamos o refúgio em Deus, que criamos a nossa dependência nele, que entendemos que somente através dessa segurança que ele traz para nós, das promessas que ele tem para nós, é que nós podemos estar então refugiados de verdade, né? Seguros de verdade contra qualquer ira, furor, né? E não acharmos que a nossa segurança está no dinheiro que nós temos, que está no tipo de segurança que eu tenho através da minha casa ou dos meus bens ou daquilo que eu acho que eu sou, né, como autoridade, ou do patamar que eu tenho na minha vida, né? Nada disso é segurança para o ser humano quando Deus age na terra, né? Mas aqueles que se refugiam no Senhor, eles podem se considerar felizes de verdade, porque aí sim, eles são felizes, porque eles estão buscando o seu refúgio no Senhor. Amém, queridos? Vamos, debaixo desse entendimento, eu quero começar a orar aqui com vocês, para que a gente possa trazer para esse momento de oração a compreensão daquilo que a gente acabou de falar, né? Então, os passos da Lectio Divina, eles fazem isso com a gente, vão fazendo a gente ler com entendimento, buscar essa meditação, compreendendo o que o texto está dizendo para nós, e a gente pode orar, então, debaixo desse entendimento, desse discernimento que Deus vai dando da palavra para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, eu queria muito, Pai, te agradecer por esse momento, por essa tarde, por esse dia que o Senhor está nos dando diante da sua palavra, daquilo que o Senhor tem dito conosco, através do teu Espírito, através do salmista Davi, que estava cheio, Pai, do teu Espírito no momento em que ele escreve esse texto, que ele busca no Senhor esse refúgio, essa fortaleza, escrevendo isso. E ele vai dizendo então que ainda que todos os seus inimigos, Pai, ainda que várias nações, ainda que vários reis, autoridades que têm todo o domínio terreno estejam se levantando, Senhor, contra ele, contra aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele, todos esses serão frustrados nos seus planos. O Senhor vai se levantar verdadeiramente e rir de toda essa situação, porque o soberano de toda a terra é o Senhor. Pai, quando nós compreendemos que existem promessas tão poderosas para nós a respeito da sua volta, a respeito do plano de redenção que o Senhor tem para a terra, a respeito do poder, do domínio que Jesus tem sobre toda a terra e como ele vai vir e realmente restaurar toda a terra, de como ele vai vencer todos esses principados e potestades, de como Deus vai agir através do seu ungido, de Jesus Cristo, tomando, Senhor, as rédeas de toda a terra, de como no final dos tempos, Pai, Satanás vai reunir nações inteiras, reinos inteiros,
tramando contra Israel, tramando contra o teu povo, tramando contra a igreja, Jesus. Nós já temos visto, Senhor, pequenos vislumbres daquilo que está acontecendo mesmo em várias nações. Nesse momento, Pai, existem várias nações que estão sofrendo na pele exatamente o que está acontecendo aqui nesse salmo, exatamente o que o salmista Davi, o que o rei Davi, o que o teu filho Davi sentiu na pele, essa perseguição por ser o seu ungido, por ser aquele que o Senhor está levantando para mudar situações, para ser obediente à sua voz. Como é difícil, Pai, quando nós nos colocamos do lado contrário do nosso adversário, quando nós passamos para o lado da verdade, quando nós passamos para o lado daquele que realmente domina toda a terra. Como é difícil, Senhor, quando nós decidimos ser descendentes do Senhor. Como é difícil quando nós decidimos nascer de novo. Como é difícil quando a gente decide estar do lado daquele que domina toda a terra. Mas que existe uma batalha, Senhor, sendo travada todo o tempo por causa dessa decisão. E nós somos, então, confrontados todo o tempo. Essas nações se levantam contra Davi, as nações se levantam contra nós, contra a igreja na terra, governos, pessoas que têm autoridade sobre a terra, Senhor, que acham que têm autoridade sobre a terra, através, Senhor, de principados, de potestades, de dominadores deste mundo, Senhor, que por enquanto existem mesmo, que têm mesmo essas autoridades nessa terra, mas que um dia tudo isso, Senhor, vai ser totalmente vencido pelo poder do seu ungido, Jesus Cristo, quando ele vier com poder e grande glória para trazer juízo sobre tudo isso. Por isso que o Senhor ri, Pai. Por isso que a palavra vai dizer que o Senhor se levanta e ri disso tudo, porque o Senhor sabe onde é que essa história vai terminar. O Senhor tem todo o plano já traçado, do início ao fim. O Senhor conhece o fim desde o começo, a palavra vai dizer. O Senhor já sabe todos os dias da nossa vida. Quando nós nascemos, todos os nossos dias já estão contados pelo Senhor. Todos os nossos caminhos já estão traçados pelo Senhor. O Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida, para os planos que o Senhor tem para nós, que são sempre os melhores. Obrigada, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar do lado daquele que é vencedor, de estar do lado daquele que vai vir para redimir toda a terra. Obrigada, Senhor Jesus, pelas promessas de vida eterna que o Senhor tem para nós, de verdades tão poderosas, Pai, a respeito da restauração de todas as coisas, de que os nossos inimigos serão realmente destruídos, julgados, derrotados, lançados para longe, Senhor, dos teus filhos. Muito obrigada, Senhor, quando o Senhor, através da Bíblia, através do texto, o Senhor vai mostrando para nós como é que o Senhor agiu na história. Davi experimentou, Pai, tantos livramentos. Davi experimentou tantos livramentos dados pelo Senhor ao longo da sua vida, ao longo do seu chamado, do seu reinado como rei de Israel. Experimentou batalhas sendo vencidas por anjos, batalhas sendo vencidas pelo poder do Senhor, em que ele não precisou levantar uma só espada, ele não precisou desembainhar a sua espada, mas ele viu com os seus olhos o poder do Senhor agindo em prol da vida dele. Nós temos visto, Pai, como o Senhor tem agido na terra, dando livramento, Pai. E como ainda Satanás, de alguma maneira, tenta destruir filhos, filhas, mas ele só pode atacar, ele só pode destruir, Pai, infelizmente ou felizmente, a nossa carne no momento. A única coisa que Satanás ainda consegue atingir, Senhor, é o nosso corpo físico. Mas nós vamos ressuscitar para a vida eterna com o Senhor. Então, ainda que ele consiga, de alguma maneira, nos destruir na carne, nós nos levantaremos como filho. Nós nos levantaremos como teu ungido Jesus, ressurreto, para viver eternamente com o Senhor. Obrigada, Pai, porque nós queremos sim, cada dia mais, nos considerar felizes, porque temos buscado refúgio no Senhor. Nós queremos nos aproximar, Senhor, cada dia mais do Filho, de sermos mais parecidos com Jesus, de nos alimentarmos de verdade, Pai, da Tua palavra que é verdade para nós.
que nos leva para esse lugar de comunhão, que nos leva para esse lugar de arrependimento quando estamos em pecado, que nos mostra, Senhor, o como o Senhor é poderoso em todas essas batalhas conosco. O Senhor nos ajuda em cada uma delas, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo na história. O Senhor agiu, o Senhor está agindo e o Senhor vai agir no final dos tempos, exatamente como a tua palavra diz que o Senhor vai fazer. Como é bom, Pai, viver debaixo de um refúgio tão poderoso, de um Deus que é soberano sobre toda a terra, que domina toda a terra, que tem nas suas mãos todo o poder, que tem nas suas mãos toda a autoridade, que nada foge ao controle, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a humanidade, daquilo que o Senhor tem para a terra, para esse tempo, aquilo que o Senhor está fazendo no século 21, aquilo que o Senhor vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor mostra que ainda que o nosso adversário se levante, ele sabe que ele se levanta para cair, porque o Senhor é aquele que governa toda a terra, que rege com um braço poderoso toda a terra. Obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Pai.